Vamos falar de energia um pouco. Nós falamos, por que a gente começou a falar do átomo, física quântica, a fórmula do Einstein de energia, Big Bang, tudo aquilo, do Big Bang depois transformou em elefante, girafa. Então, a energia só pode ter trazido conhecimento. Como é que vai transformar a energia em animal sem conhecimento nessa energia? Impressionante isso. Então, a gente vai mudando o nível de consciência, vai mudando o meu nível de energia do corpo. E a gente já falou aqui que a doença é uma demonstração clara de não agir alinhado. Porque as doenças psicossomáticas, que a gente mencionou aqui, em torno de 90% ou mais, têm origem no problema mental, do estresse e angústia, que é alimentado pela forma de pensar. Você muda a sua forma de pensar, acaba com estresse e angústia em 30 segundos. Eu vou mostrar no fechamento hoje. Como é que o estresse e angústia você para com ele em segundos, se você tiver consciência. E o estresse e angústia é gerador de N doenças. Acaba com o físico, arrebenta o organismo. E a natureza está dizendo, você está equivocado, meu amigo. Você está fora de si, fora de seu eixo. Já mostramos essa figura do Viktor Frankl, só é para a gente relembrar. Relembramos a timo, que a timo ou está no sistema de defesa ou desenvolvendo leucócitos para o sistema de defesa, mas se eu estou estressado e angustiado, a timo não funciona, porque ela está lá se defendendo. E aqui eu tenho uma figura que eu desenvolvi aos 20 e poucos anos, essa figura aqui. Gosto muito dela. Veja aqui, ó, eu sofro aqui, ó, as pressões da sociedade, de status, orgulho, egoísmo, que é uma pressão de fora para dentro. Mas a essência minha é caminho do amor, simplicidade, humildade aqui embaixo. Se eu pego um gráfico, dá a impressão que aqui é negativo e aqui é positivo. Então, se eu sofro pressões da sociedade e vivo dentro da personalidade, eu quero a minha bola, que sou eu mesmo, cada vez mais alto. Veja o que acontece aí. Cada vez eu quero estar nessa escala mais alta, mais status, mais poder, mais reconhecimento, ok? Alguém tem segurança que esse poder vai ser mantido? Poder financeiro, poder, inclusive na universidade, do conhecimento. Alguém consegue manter isso no nível alto? Eu tenho dinheiro, tenho fazenda, helicóptero e tudo, de repente perco tudo, certo? Você pensa bem na universidade, o cara tem um conhecimento fantástico. De repente um aluno chega lá e tem um trabalho novo, supera aquele professor, o status dele vai lá para o dedão do pé. Em que lugar da vida eu tenho certeza de garantir esse nível? Se eu valorizo, é um valor para mim essa situação. Ao mesmo tempo eu não tenho certeza, o que gera em mim? Angústia, 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 estresse, estresse, estresse. Entende o raciocínio do ego? De desejar? Veja a confusão que é realizada. Estresse e angústia é inevitável. É inevitável, não tem como sair disso. Basta eu seguir o valor da sociedade e não o valor intrínseco da minha natureza. É assustador isso aqui, gente. O desvio da sua própria natureza. A sociedade é assim. O cara preocupado. Nos Estados Unidos se fala muito, é muito interessante. O vizinho compra um carro novo, a briga dentro de casa é ter um carro melhor que o do vizinho. Então pensa bem a dificuldade que é esse negócio. Aí você entra em dificuldade, perde o emprego, perde seus negócios. Como é que fica a sua situação? Valoriza isso? Ao sofrimento, porque o vizinho tem um carro melhor que o seu. Vamos falar de energia. Eu vou falar de uma experiência pessoal minha, porque me chocou, porque me chocou talvez mais que muita gente, sobre a queda das torres de Nova York. Porque com a minha família, lá em Nova York, é comum aí você sair de helicóptero, né, para visitar aí a cidade. E nós tivemos a oportunidade de contornar as Torres Gêmeas e depois subir nas Torres Gêmeas. E quando eu recebi a informação
da explosão, de tudo que aconteceu com as Torres Gêmeas, a derrubada das Torres Gêmeas, mexeu demais comigo. E aí eu fui atrás de um medidor de energia do planeta, ressonância Schumann. A ressonância Schumann é a vibração do nosso planeta em hertz. O pulsar dela ao longo do tempo é 7,83. Durante muito tempo não saiu, desde que foi criada a escala, o planeta não saiu de 7,83. Nesse dia da queda das torres, deu um pico de energia no globo. O medo, o que aconteceu com a população, mexeu com a energia do planeta. Então é muito interessante que agora a gente está percebendo pulso dessa energia. Antes era estável, dá picos para 20, 30, às vezes chega a 80, às vezes é normal chegar a 15, certo? A base dela é 7,83. Está tendo picos de energia nesse momento no planeta Terra. Tem surgido esses picos de energia. Então, a gente vai vendo, olhando sistemicamente o planeta Terra, que é Gaia, o planeta é inteligente. Ele tem um pulsar de energia. Né? Escala Schumann, ressonância Schumann. Então, olha, satélites GOES, que a função é ler e medir a cada 30 minutos o campo magnético do planeta Terra. Pico. 15 minutos após o ataque das Torres Gêmeas, né, surgiu um pico de energia no planeta Terra. E aí você vê o projeto, a fotografia Kirlian, é muito comum, né? Eu mesmo já tirei muita fotografia assim. Você põe o dedo, pega a energia do dedo e pelas cores tem algumas identificações aí da sua energia. E quando fala de energia também, o Newton, que trabalhou a luz, quando a luz passa pelo prisma, que é branca, ela cria essas cores, que é a cor do arco-íris. E o que é interessante das cores do arco-íris, elas são as mesmas dos chakras do ser humano. Você pega aí os chakras e pega o arco-íris, são exatamente iguais. E aí nós vamos analisar o trabalho de David Hawkins, psicanalista americano, daqueles que sempre tiveram em programas tipo Oprah, né, uma pessoa de destaque nos Estados Unidos, e ele desenvolve uma escala com o nome dele, escala Hawkins, de nível de energia do ser humano. E ele que desenvolveu o ortomolecular. Veja, isso é muito sério, tem muita gente que trabalha com isso. Você levanta o braço e a pessoa te pergunta, qual que é o seu nome? Carlos. Não baixa. Fala, João. Perde o tônus muscular. Você mentiu, perde o tônus muscular. Isso é a escala dele, é trabalho dele. Ele percebeu isso, né? Que a gente já viu lá atrás um detector de mentiras. Tá? Aí são os chakras, não precisamos entrar, mas ele desenvolveu essa escala. Quem estuda Hertz sabe que os Hertz vão a um valor muito alto. O que ele fez é, vamos pegar 100% da escala de energia, ela é muito ampla. Então, de 0 a 100. Então, ele montou essa escala. Então, vergonha, 20, culpa, 30, apatia, 50. Por isso que o câncer está muito ligado aqui. Medo, 100. Desejo, 125. Raiva, 150. Orgulho, 175. Coragem, 200. Então, o estado egóico da pessoa está mais ou menos nessa área aqui. Até 200. Aí vai subindo a escala. 700 a 1000. Então, a pessoa que age de acordo com a consciência vai para essa escala aqui de energia. Então, o corpo está redondo. Mas se a pessoa está na escala aqui de baixo, o corpo está tumultuado. Aberto a doenças psicossomáticas. Está aí. Orgulho. Ok. A gente não pode querer mudar ninguém. Mas é importante a pessoa ter lucidez que esse tipo de percepção aqui, ó, orgulho, raiva, afeta demais. A pessoa que, por exemplo, que tem algo contra outra pessoa, tem pessoas que remoem 20 anos, 30 anos, tem ódio de outra pessoa e começa a surgir película sobre os olhos. É típico.
que a pessoa tem uma vida interior intensa de raiva, de ódio, e você percebe a mudança dos olhos. É impressionante isso. Somatiza isso no nível. O ódio carrega uma energia negativa. Você pensa bem. O cara odeia uma pessoa e ele atira no próprio pé. Veja a energia do cara que odeia alguém. Por isso que eu falei do coração. Se eu odeio alguém, nossa, anote lá na sua listinha. Como é que eu resolvo isso? É uma energia bruta, brutal em cima de mim. Eu estou carregando energia pesada. Para que eu estou carregando essa energia? Está louco. Quero isso não. Então, eu odeio o outro e me atinge diretamente com um tiro de canhão. Nossa Senhora, isso aí é... Quando eu falo Mestre Jesus, que ele vem ensinar a gente, nossa, perdão. Você perdoe, não odeia? Que assusta nessa tabela aí, que o amor está só no 500, hein? É porque quando você expressa a sua natureza, você subiu. Pode ser que ele ainda seja mais mental ainda. Não é a expressão plena da sua natureza ainda. Certo? Por isso eu falo que quando, com 35, 40 anos, eu tinha a visão do amor, caridade em primeiro plano. Certo? Eu era uma Ferrari nessa direção. Aí percebi que o autoconhecimento é o ponto. E tendo autoconhecimento, você vai ser amoroso e caridoso. Mas não é meta sua, você não está preocupado com isso, você simplesmente atua. Entendeu? Isso me assustou demais. Porque a vida inteira eu lembro que eu ficava confuso. Você estudava filosofia oriental, não falava de amor, de nada. Eu falei, mas que gozado. E é fantástico esse estudo. Por isso que na filosofia com Sócrates, ele fala do conhecimento de si mesmo. Né? O Guilherme de Salton, o Nosso de Y, ele fala, poxa, conheça-te a ti mesmo. Se você não conhecer a si mesmo, não tem saída. Quem é você? Se você não se conhecer, volta aí ao domínio pessoal como primeira disciplina da empresa que aprende, do Peter Senge. Sem domínio pessoal, gente, a gente está navegando em águas que a gente não conhece. Tá? Vou pular aqui. Então, você vai vendo o tipo de energia ali do lado esquerdo, as ondas, né? Que afeta instinto, sensações, sentimento. Tem origens totalmente diferentes aí. Eu vou pular aqui. Aqui volta para Timo. Eu tive na escola de medicina em Xangai. E aí eles têm uma influência direta do imperador amarelo, que desenvolveu a acupuntura. Enquanto que na Índia desenvolveu os chakras para entender a energia do corpo, né? Unidade central, você tem muitos chakras. Aqueles ali são os principais só. Quem desenvolveu essa tecnologia foi a Índia. Mas na China desenvolveram os canais de energia do corpo. E a acupuntura foi desenvolvida lá atrás, uns 5.000 anos atrás. Esse conceito aí é antigo demais. E aí o que acontece? Eles veem os problemas da pessoa de energia e tratam a energia para a energia fluir e não represar. Quando odeio alguém, eu estou estressado, angustiado, cria nódulos de energia. Quando eu penso mal, estou tenso e tudo, que tensão é alguma coisa fora da minha natureza, que eu estou gerando. Vai criando a energia parada. Aí o cara tem que ir lá e fazer massagem ou, né, fazer acupuntura para liberar o canal de energia. Senão dá dores, dá problema no corpo. Então a medicina chinesa é baseada em energia. Mas como é que a gente usa aqui no mundo ocidental? Químico. Efeito não causa. Hã? Dá mais energia, suplemento para dar mais energia. Suplemento para dar mais energia. Mas aqui eu estou falando de remédio mesmo. Suplemento ainda vai, né? Mas remédio que é o problema. É o químico, né? Então tudo que eu tenho de problema é químico. Minha esposa estava lá na Argentina, com a amiga dela. E eles estavam naquele ônibus de turismo e começaram a falar mal do Maradona, essas coisas. Elas desceram para visitar tudo. Quando voltaram, cadê o ônibus? Abandonaram eles lá. Né? E ela vai na bolsa e pega já um remedinho, já joga aqui, fala, tem que tomar um remédio, joga e toma. Começou a estressar já.
O argentino não brinca, você fala mal do Maradona no argentino. Ele está na empresa de turismo, sacanearam, mas direto assim. Mas a colega dela, ó, comprimido na bolsa. Ela falou, você não quer também tomar, não? Aí, tem gente que para tudo tem um comprimido. Tudo é um comprimido.